Então, como a gente estava falando, né, no finalzinho da aula anterior, a gente vai falar sobre as proteínas do sistema complemento, que a gente nasce com elas. Então, proteína do sistema complemento é resposta imune inata, tá? Sistema complemento, gente, eu vou ser sincera para vocês, tá? Não é algo simples. Isso aqui são as vias de ativação do sistema complemento, tá? Mas não entrem em pânico, vai dar tudo certo. Eu sei que essa parte é chata por demais, né? Mas com calma vai dar tudo certo, tá? Da forma como eu expliquei para os meninos ontem à noite, eles conseguiram entender e acredito que com vocês não vai ser diferente, tá? Essa imagem aqui assusta um pouco, por quê? Né? Porque as proteínas do sistema complemento, nós temos vários complementos dela, vários tipos de proteína. Então, vocês estão vendo aqui, ó, C1 é um tipo, C2 é um tipo, C3 é um tipo, C4 é um tipo. Então, as proteínas do sistema complemento são C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Tá tudo aqui, né? Então, todas essas aqui são proteínas do sistema complemento, tá? E aí, elas circulam de forma inativa. E elas são ativadas em forma de cascata, que a gente fala que é uma cascata proteolítica, né? Lítica de lise de quebra, próteo de proteína. Como são proteínas, né? Ocorre uma quebra dessas proteínas. E essa quebra, ela é em forma de cascata, né? Tá vendo aqui, ó, que uma etapa tá dando sequência na outra? Igual aqui, ó, ativa aqui, que vai ativando aqui, que ativa esse aqui, que ativa esse aqui, até chegar nisso aqui. Aqui do mesmo jeito, começa aqui, vai ativando, quebrando, em uma cascata, em uma sequência, tá? E aí vocês estão vendo que tem os fragmentos, tá vendo aqui que tem o C3A, tem o C3B, tem C4A, C4B, C2A, C2B, o C5A, né? Tem o C5B. O que são esses os A's e os B's, né? O sem A e sem B é a proteína inativa. Então, por exemplo, o C3 é inativo. Quando o C3 é ativado, ele é quebrado em C3A e C3B. Então, o fragmento A e o fragmento B é que são os componentes ativos, tá? Então, vamos lá com calma, respira. Né? Aqui, ó, é o efeito dominó, né? Aqui é a cascata proteolítica do sistema complemento. Uma etapa leva a outra. Ou seja, né? Para acontecer a última coisa do sistema complemento, precisa acontecer a primeira. Se uma pessoa nasce com deficiência no início, nada disso aqui vai acontecer, entendeu? Uma fase depende da outra, tá? Uma fase depende da outra. Então, basicamente, o sistema complemento são essas proteínas presentes na circulação que são muito importantes na defesa contra micro-organismos. Como? Como que ela protege? Através de opsonização, através de inflamação e através da MAC. MAC é o complexo de ataque à membrana. Então, é uma sigla. Complexo, ataque, membrana. Tá? O que significa isso? Primeiro ponto. Opsonização, né? Então, o sistema complemento tem papel de opsoninas. São opsoninas naturais. Opsoninas do nosso sistema imune inato, né? Eu expliquei para vocês em sala de aula o que é opsonização. Estou na dúvida. Teve algumas turmas que eu expliquei e outras turmas não. Mas de vocês eu expliquei? Na aula presencial? Alguém lembra? A Johanna está falando que eu expliquei, né? Vamos relembrar o seguinte. Eu acho que eu chamei algum aluno homem, não lembro quem, né? Chamei ele lá para frente. E aí, esse aluno, o homem, né? Eu falei que ele era o micro-organismo. Ele era o agressor, né? E aí, chamei menininhas. Chamei as menininhas que são as menininhas do sistema complemento.
Aí tinha aqui o homem, né? E aí as menininhas do sistema complemento rodeava aqui o coleguinha, tá? Beleza. Então, aqui estão falando que não lembra direito, então deixa eu compartilhar aqui meu quadro branco para ver se vocês... Cadê? Vou ver se vocês entendem. Vamos lá. Compartilhar meu quadro branco aqui. Era o seguinte, né? Eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr agente infeccioso como sendo essa estrelinha, tá? Aí, as proteínas do sistema complemento, eu vou pôr como sendo esta bolinha. Aí, as proteínas do sistema complemento, quando elas identificam algo estranho, né? Elas começam a opsonizar esse patógeno. O que é opsonizar? Elas vão circundiando ele, do jeito que está fazendo aqui, né? Aí, por que eu gosto de colocar isso lá na sala de aula, né? Eu estou tentando lembrar se eu fiz isso lá com vocês ou não. Aí, lá na sala de aula, eu já faço assim. O agente infeccioso é o homem e as menininhas são as proteínas do sistema complemento e circundiam ele. Quando isso aqui acontece, a gente fala que ocorreu uma opsonização. O que significa isso? As proteínas do sistema complemento, elas ligam ao antígeno e não deixa o antígeno infectar as nossas células. Então, aqui estão as células do nosso corpo, né? Se esse antígeno está opsonizado, ele não consegue vir aqui, ó, e penetrar nessa célula, tá? Então, com a opsonização, elas conseguem neutralizar esse agente infeccioso. E aí, qual que é a outra grande vantagem, né, dessa opsonização? O macrófago, vou pôr aqui, ó, esse aqui é o macrófago, tá? O macrófago, ele tem receptor para as proteínas do sistema complemento. O que significa isso? O macrófago vem aqui, ó, e encaixa na proteína do sistema complemento. Quando o macrófago vem e encaixa, ele vai e fagocita, tá? Desse jeito, a opsonização, ela facilita a fagocitose, né? Como que ela facilita a fagocitose? O que é mais fácil fagocitar? Um micro-organismo que está doido, louco lá, multiplicando desesperadamente pelo seu corpo, ou um micro-organismo que está opsonizado, neutralizado? É muito mais fácil facilitar algo que está assim, opsonizado, tá? Então, a opsonização, né, é feita pelas proteínas do sistema complemento. Então, as proteínas do sistema complemento são opsoninas, né, que facilitam a fagocitose, tá? O sistema complemento não é o único componente do nosso corpo que trabalham como opsoninas, tá? Anticorpo também faz opsonização. Então, nós temos opsoninas de resposta imune inata, que são o sistema complemento, e temos opsoninas de resposta imune adquirida, que são os anticorpos, tá? Entendeu o que é opsonização? Sim? Sim ou não? Vocês não vão falar nada, eu vou entender que vocês entenderam, tá? Então, o sistema complemento faz essa opsonização, tá? Elas conseguem ligar diretamente ao micro-organismo. E aí, assim, né, facilita a fagocitose. Outro papel do sistema complemento é a inflamação. Como eu falei para vocês, né? Inflamação, gente, é o principal, é o mecanismo da nossa resposta imune. Inflamação é algo bom, inflamação é algo excelente, tá? É graças à inflamação que a célula consegue sair do sangue e ir para o tecido. É graças à inflamação que a célula sai do sangue em direção ao local da inflamação, tá? A Luana está aqui me perguntando, né? A opsonização só acontece quando a célula está se multiplicando muito rápido. Na verdade, Luana, a opsonização, né? Ela opsoniza o agente infeccioso, tá? Então, ela opsoniza a bactéria, por exemplo, tá? E aí, gente, ela vai opsonizar a bactéria em qualquer fase.
Se a bactéria tiver, ela tá lá dando bobeira lá no seu sangue, no seu corpo, no seu tecido. O sistema complemento vem e opsoniza ela. Quando opsoniza, circundia tudinho. Como circundia ele, neutraliza. É como se a opsonização bloqueasse esse agente infeccioso, como se ela bloqueasse essa bactéria, né? Aí, como ela bloqueia, a bactéria ela fica parada. É a mesma coisa que eu mostro lá em sala de aula. O coleguinha lá no meio da rodinha, cheio de mulher. Você acha que as meninas vão deixar o coleguinha lá do meio pegar na mão dos outros coleguinhas da turma? Não. As proteínas do sistema complemento estão lá ó, bloqueando ele, prendendo ele, amarrando ele. Nem se ele quiser, ele vai conseguir conversar com o coleguinha lá no final da sala. Entendeu? Então a bactéria ela fica neutralizada, ela fica bloqueada. Né? Aí vem o macrófagozinho, encaixa no sistema complemento, chave fechadura e engloba, tá? Sempre acontece essa opsonização? Sim, sempre vai acontecer opsonização. Por quê? Porque o sistema complemento é resposta imune inata. Então, a gente nasce com essas opsoninas, tá? Então, quando entra algo estranho, o sistema complemento identifica e liga no estranho, tá? É mais um mecanismo da resposta imune. Do mesmo jeito que o macrófago, quando ele vê um agressor, ele vai lá e fagocita, né? Do mesmo jeito que a célula dendrítica, quando vê um estranho, vai lá e engloba, a proteína do sistema complemento, quando ela identifica um PAMP, quando ela identifica um estranho, ela vai lá e opsoniza, entendeu? E aí, além de opsonizar, ela chama ajuda. Ela recruta células, ela sinaliza para o seu sistema imuninato. Células saiam do sangue e vêm para o tecido. Então, o sistema complemento também provoca a famosa inflamação. Do mesmo jeito que a gente falou em outros momentos, que o TNF age no endotélio vascular, provocando as alterações vasculares para a célula sair do sangue e para o tecido, o sistema complemento também vai fazer a mesma coisa. O sistema complemento também vai agir lá no vaso sanguíneo, estimulando as alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido. Do mesmo jeito que a gente já falou de outros mediadores inflamatórios, como por exemplo a histamina. A histamina também vai agir lá no vaso sanguíneo. A histamina também é inflamatória, né? Ela também vai agir no vaso sanguíneo, provocando as alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido, tá? Então, o sistema complemento, além da opsonização, também faz a inflamação. E além disso, gente, o sistema complemento, elas se agrupam, essas proteínas, elas se agrupam e provocam poros na parede do micro-organismo. Ela provoca a lise da bactéria. Como que ela provoca a lise da bactéria? Ela ataca a membrana da bactéria, tá? Tá bom, Natália, tranquilo, sem problemas. Fala para ela depois assistir a aula no YouTube. E aí, gente, como que ocorre essa ativação? É a famosa cascata proteolítica que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Aqui nós temos o seguinte. Nós temos 3 vias de ativação do sistema complemento. Temos a via alternativa, temos a via clássica e temos a via das lectinas, tá? Então, essas 3 vias conseguem ativar o sistema complemento. Ou seja, essas 3 vias conseguem clivar, quebrar o C3 em C3A e em C3B, tá? Porque o C3, ele é inativo. O A e o B são os ativos, tá? O C5 é inativo. O C5A e o C5B é o ativo, tá? Lembra que eu falei lá no início do sistema complemento, né? Quais são as vias de ativação do sistema complemento? A via alternativa é uma via em que o sistema complemento vem e liga no micro-organismo e ativa a cascata, né? A via clássica é uma via que precisa da participação de um anticorpo, ou seja, para acontecer essa via clássica, precisa da ajuda da resposta imune adquirida,
tá? E a via das lectinas, ela é ativada quando o micro-organismo tem manose. Nós temos algumas bactérias que têm manose, tá? Manose é um açúcar. E nós temos dificuldade de destruir micro-organismos que têm açúcar. A gente combate muito bem aquilo que é proteína. Aquilo que é carboidrato, nosso sistema imune tem dificuldade de reconhecer o que é carboidrato, tá? Então, um dos mecanismos que a gente tem contra essas estruturas que são carboidratos, né, como a manose, é através dessa via das lectinas, que ativa o sistema complemento, tá? Então, toda bactéria que tem manose, a gente precisa muito do sistema complemento para matar essas bactérias que têm manose, tá? Que é através dessa via das lectinas, porque o sistema complemento tem uma proteína que chama lectina ligante de manose. Então, a lectina ligante de manose liga a manose e ativa a cascata proteolítica, tá? Não entra em pânico ainda, que eu vou explicar detalhadamente cada via dessa. Mas o importante é o seguinte, qualquer via dessa sendo ativada, começa a ocorrer a cascata, tá? Aí o C3 é clivado em C3A e C3B, ocorre a clivagem de C2 em C2A e C2B, ocorre a clivagem de C4 em C4A e C4B, ocorre a clivagem do C5 em C5A e C5B, tá? E aqueles fragmentos que são o A, por exemplo, que é o C3A, C5A, o que eles provocam? Inflamação. Então, é o C3A, o C5A, o C4A que faz a inflamação. O que é a inflamação mesmo? Recrutar células para o local da infecção. Os fragmentos B formam a opsonização. Tá vendo aqui, ó? Que o C3B está circundiando esse patógeno, né? E aí, quando o C3B opsoniza, quando o C3B deposita sobre o micro-organismo, quando ele liga aqui no micro-organismo, ele vai fagocitar. Gente, deixa eu fechar aqui, tá um pouco barulhento. Espera aí rapidinho. Vocês estão escutando um barulho de serra ou não? Só eu que estou escutando. O som tá bom? Tá, então beleza. Então vamos continuar, né? Então, gente, os fragmentos A provocam a inflamação. Os fragmentos B provocam a opsonização, que vai facilitar a fagocitose. E quais componentes que provocam a tal da MAC, a tal da lise do micro-organismo? O C6, o C7, o C8 e o C9, tá? Vamos lá com calma. Então, nas etapas iniciais, né, tem a inflamação e a opsonização, e nas etapas tardias tem a MAC, a lise microbiana. Tá vendo aqui, ó? É isso que forma um poro na membrana da bactéria, por exemplo, e mata a bactéria, provoca a lise do micro-organismo. Vamos lá, então, continuar. Então, tem as 3 vias de ativação, a via clássica, a alternativa e a das lectinas. Independente da via, né, vai ocorrer a ativação do sistema complemento. Quando esse sistema complemento for ativado, né, essas proteínas, elas vão ser clivadas, elas vão ser quebradas em fragmentos. Esses fragmentos vão trabalhar juntos na opsonização de micro-organismos, no recrutamento de células para o local da infecção, que é a inflamação, até lisar esse micro-organismo, até provocar a lise desse micro-organismo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela via alternativa. A via alternativa é aquela via em que o sistema complemento liga diretamente ao micro-organismo, tá? Então, o C3, ele é uma proteína do sistema complemento, nós já nascemos com ela, tá? E ela tá ali no plasma, no nosso sangue, circulando ali pelo sangue, né? Quando a gente entra em contato com um micro-organismo, esse micro-organismo ativa o C3,
que significa isso? Quando o C3 vê um micro-organismo, ele vai sofrer uma hidrólise. Ele vai quebrar em C3A e em C3B, tá? O C3B vem aqui, ó, e liga no micro-organismo, fagocitando esse micro-organismo, né? Então tá aqui, ó, o C3B aqui, ó, fagocitando o micro-organismo, né? E o C3B também continua a cascata até clivar lá o C5, tá? E o C3A provoca a inflamação. Pela via clássica, na via clássica tem a participação de um anticorpo. Então, a via clássica é pela resposta imune adquirida, porque precisa do anticorpo que é a resposta imune adquirida. Como que funciona a via clássica? O anticorpo liga aqui, ó, no micro-organismo. Então, nessa situação, o anticorpo está agindo como uma opsonina, né? Então, o anticorpo vem e liga no micro-organismo. Aí vem a proteína do sistema complemento aqui, ó, essa C1, e liga, encaixa no anticorpo que está ligado no micro-organismo. Quando isso acontece, já ativa a cascata proteolítica, começa a quebrar. Cliva C2 em C2A e C2B, cliva C4 em C4A, C4B, né? E aí vai ativando, cliva C3 em C3A e C3B, que cliva o C5 em C5A e C5B. E aí tem a terceira via, que é a via das lectinas ligadoras de mannose, né? O que é a via das lectinas? Tem o micro-organismo que tem a mannose. Então, tá vendo aqui o micro-organismo? Essas bolinhas aqui, ó, são mannose, tá? Então, tem um micro-organismo e no micro-organismo tem mannose. O sistema complemento tem uma proteína que chama lectina ligante de mannose. Aí, a lectina ligante de mannose, que é essa aqui, que é o sistema complemento, vem, pá, liga na mannose. Quando ocorre aqui o chave fechadura, pá, ativa a cascata proteolítica. Deu o gatilho para começar a quebrar tudo. Aí quebra de novo. C2, C2A, C2B, C4, C4A, e vai clivando. Até que chegar no C5, tá? Então, vocês observam o seguinte. As três vias, né? Tanto a via alternativa, quanto a via clássica, quanto a via das lectinas, as três vias vão clivando até chegar no C5, né? Vocês viram isso? Observaram? Né? Chegou no C5, clima em C5A, C5B. C5B vem aqui, ó, pá, encaixa no micro-organismo. Aí o C5B junta no C6, que junta no C7, que junta no C8, que junta no C9. Elas se agrupam e formam um polímero. O que esse polímero faz? Esse polímero vem, ó, pá, faz poros na membrana do micro-organismo e provoca a lise microbiana. Então, quando eles juntam aqui, ó, eles provocam a lise desse micro-organismo. E esse mecanismo a gente chama de MAC, complexo de ataque à membrana. Ou seja, C3A, C4A, C5A faz inflamação. C3B, os componentes B faz a opsonização. E esse C5B, C6, C7, C8 e C9 faz a MAC, tá? Então, cada componente ali vai ter uma fração. Aqui, ó, tá mostrando aqui ele se agrupando, ó. O C5B tá ligando no C6. Então, tá aqui, ó, C5B, o C6, tá chegando o C7, né? E vai grudando. Aí aqui tá chegando o C8 e vai grudando. Aí chega aqui, ó, tudo gruda no C9. Quando gruda tudinho, vem, ó, forma o poro na membrana do patógeno. Formou o poro, pá, lisou, furou, ocorrendo a lise da bactéria. Quando forma o poro, né, entra água e, puf, estoura essa bactéria, ocorrendo uma lise osmótica. Então, esse é o complexo de ataque à membrana, tá? Resumindo, né? Independente da via de ativação, vai ocorrer inflamação, opsonização e a MAC, que é a lise celular, lise da bactéria, né? Então, os componentes A, C4A, C3A, C5A,
que esses componentes A vão fazer? Esses componentes A provocam a inflamação, né? Inflamação a gente também chama de anafilotoxinas. Então, os A, C4A, C3A, C5A, são anafilotoxinas. Por que são anafilotoxinas? Porque elas são quimiotáticas, elas recrutam células, elas provocam a inflamação, elas são quimiotáticas para neutrófilo. Chama a célula para o local da infecção, né? Elas estimulam liberação de mediadores inflamatórios, como o TNF, né? Elas agem lá na célula endotelial para fazer com que as células saiam do sangue e vão para o tecido, entendeu? Então, resumindo, né? A ativação do sistema complemento, que é nessa cascata proteolítica, é por etapas, como se fosse o dominó ali, né? Uma etapa dependendo da outra, né? Essa ativação do sistema complemento resulta na produção de várias moléculas, os fragmentos A e os fragmentos B, né? Que contribuem para a inflamação, opsonização e o ataque da célula-alvo, né? Estão aqui me perguntando o seguinte: os fragmentos A fazem inflamação. Os fragmentos A estimulam a inflamação. Exatamente, Luana. Mas é somente o C3A, C4A, C5A que inflama? Não. TNF é inflamatório, interleucina 1 é inflamatório, histamina é inflamatório. Agora a gente está falando mais um mecanismo, né, que ativa a inflamação, tá? C3A, C4A, C5A é mais um mecanismo de inflamação, tá? É mais um mecanismo que recruta célula. É mais um mecanismo que provoca as alterações vasculares para a célula sair do sangue e ir para o tecido. Entendeu, Luana? São só as A, tá? Que faz a inflamação. Então, aqui, gente, resume, né? A via alternativa, o sistema complemento liga direto ao micro-organismo. A via clássica tem a participação de um anticorpo. A via das lectinas tem a lectina ligante de manose, que só vai responder se o micro-organismo tiver manose, né? Então, tem as 3 vias de ativação. Se tiver manose, ativa por aqui. Se tiver um anticorpo, ativa por aqui. E tem essa outra via de ativação. Mas, independente da via de ativação, ocorre a clivagem, a quebra de C2, C3, C4, né? Nos fragmentos A, né? E aí começa a cascata, até culminar no final, que é a MAC, que é o C6, C7, C8, C9, né? Então aí nós temos os A fazendo a inflamação, C3A, C5A fazendo inflamação. Nós temos os B, como C3B, fazendo opsonização, facilitando a fagocitose, né? E temos o C6, C7, C8 e C9, provocando a lise do micro-organismo. Entendeu? Como que isso pode estar na prova? Tá? Bem atentos aí nesse momento. Eu pergunto lá para vocês. Um paciente, ele nasceu com deficiência de C9. Qual que é o mecanismo da resposta imune adquirida que vai falhar? Qual que é o mecanismo da resposta imune adquirida que vai falhar, gente? Fala aí para mim. Tô escutando. Vou saindo aqui rapidinho, mas tô escutando. Paciente com deficiência de C9, qual que é o mecanismo que vai falhar? Vocês estão vivos? Vocês estão acordados? Vou até interromper isso aqui. Cadê vocês? E aí, gente? Fala comigo. O paciente tem deficiência de C9. O C9 dele não existe. E aí, o que vai acontecer com ele? Qual que é o mecanismo do sistema complemento que vai estar prejudicado? O C9 serve para quê? O que o C9 faz? O C9 não é a MAC? Não precisa do C9 para fazer a MAC, gente? O C9,
ele é um dos componentes para formar a MAC. Se não tem C9, a MAC não vai ser formada, entendeu? Se não tem C9, esse mecanismo do sistema complemento vai estar defeituoso. Se não tem MAC, ou se não tem C9, essa lise bacteriana provocada pelo sistema complemento não vai acontecer, entendeu? E se o paciente tiver deficiência em C3, o que vai ter de defeito nele? Tudo, né? Se o paciente não tem C3, acabou. O C3 é o início ali, ó, da cascata proteolítica. Se não tem C3, não vai ter C3A, não vai ter C3B, não vai ter C4A, não vai ter C4B, não vai ter C5, não vai ter C6, nem C7, nem C8, nem C9. Se o paciente tem deficiência de C3, né, todos os mecanismos do sistema complemento dele estão comprometidos. Ou seja, esse paciente não vai provocar inflamação pelo sistema complemento, não vai opsonizar pelo sistema complemento e não vai formar a lise bacteriana, entendeu? E isso, gente, a gente observa o seguinte, né? Hoje já está bem elucidado que pacientes com lúpus, a gente está associando muito pacientes com lúpus com deficiência de C3 e de C4. Ou seja, o paciente com lúpus geralmente são pacientes que já nascem com esse defeito de não ter C3. Se ele não tem C3, né, a opsonização vai estar defeituosa. A inflamação vai estar, um mecanismo de inflamação vai estar defeituoso. E o problema do lúpus são os complexos imunes, né? Então, uma pessoa, né, o que o nosso sistema imune tem que fazer? Toda vez que forma esses complexos imunes, a gente tem que fagocitar os complexos imunes, eliminá-los. Porque se tiver excesso de complexo imune, eles depositam. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Né? O problema de um paciente com lúpus é porque ele tem tanto complexo imune que esses complexos imunes, eles começam a depositar. Se ele deposita no vaso sanguíneo, forma uma mancha vermelha. Se ele deposita no rim, provoca um problema renal, né? Então, o que o nosso sistema imune vai fazer para que não tenhamos lúpus? Ele vem e fagocita esses complexos imunes. Então, as proteínas do sistema complemento, elas opsonizam e facilitam a fagocitose, tá? Então, a gente observa que pacientes que têm lúpus têm esse defeito. Geralmente são pacientes que o C3 e o C4 deles são baixos. Se ele tem pouco C3, pouco C4, o sistema complemento dele vai falhar, tá? E uma dessas falhas é uma das coisas que provocam o agravamento dessa doença. Entenderam aí na prática onde a gente entra o sistema complemento? Hoje, né, existe um exame laboratorial em que a gente detecta essas proteínas do sistema complemento. Então, eu consigo fazer dosagem no sangue do paciente, eu consigo fazer dosagem de C3, eu consigo fazer dosagem de C4, né? E aí, quando esses níveis estão baixos, a gente detecta que é uma falha no sistema imune desse paciente, entendeu? Então, quando eu vejo que o paciente não tem C9, um paciente que não tem C9, ele tem uma dificuldade de destruir bactérias, por exemplo. Porque o C9 é o que forma a MAC para lisar a bactéria. Entendeu? Sim ou não? Estou vendo aqui, gente, essa reunião vai se encerrar, né? Temos menos de 1 minuto. E a nossa aula também já encerrou, porque já são 10h41, né? Nós estamos desde 8 horas da manhã, sem intervalo. Então, eu quero que vocês aproveitem essa aula de hoje, entrem lá na plataforma e resolvam. Denise, eu comentei no início da aula, os trabalhos vão ficar para depois, porque os grupos que me enviaram aulas muito longas. E aí, eu vou mandar para vocês pelo Google Class, para vocês assistirem esse conteúdo, para depois a gente só discutir, tá? Então, lá no Google Class eu vou mandar para vocês para a gente acelerar, porque a gente está com o conteúdo um pouquinho atrasado. Aí eu vou dar um tempinho aí para vocês assistirem esses vídeos, para vocês acessarem esse material, para depois a gente discutir lá na véspera da prova, tá? Mas eu vou avaliar a apresentação de vocês pelo material que vocês me enviaram, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vai encerrar o Zoom. Entra lá na plataforma.